Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Indústria Tá-On, podcast do mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar aqui sobre assuntos interessantíssimos desse mundo fantástico, né? Que é o mundo do trabalho. Eu sou Tawane Momo, jornalista, e para falar sobre comunicação inteligente no mercado de trabalho, trouxe especialistas aqui. Está aqui comigo Jaqueline Rasmussen, consultora em gestão de pessoas, gestão e pessoas, né? Um currículo enorme, mas eu vou citar apenas algumas formações aqui. Gente, a Jaqueline é psicóloga, especialista em neuropsicologia pela PUC, estudou inteligência comunicacional no IPOG, tem mais de 15 anos de atuação como psicóloga em ênfase nas áreas de desenvolvimento e gestão de pessoas e muito mais. Seja muito bem-vinda, Jaque. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E olha só, quem está aqui com a gente também, ela que vai representar aqui o primeiro trabalho, que é o IEL, a Tarciana Nascimento. Ela é gerente de gente e talentos do IEL. Tarciana, você que é administradora com especialização, mentoring? Que chique, gente. Nas organizações corporativas, vai falar muito sobre inclusão do trabalho aí, né? O primeiro emprego. Seja bem-vinda. Isso mesmo, muito obrigada. Será um momento muito importante. E é isso aí, vamos então falar aqui muito sobre comunicação inteligente no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, depois da vinheta. E olha só, quero começar aqui então com a Tarciana. Tarciana, muitos jovens têm dificuldades aí no primeiro emprego e em se comunicar, né, de forma assertiva no mercado de trabalho. Quais são esses erros mais comuns que os jovens cometem no primeiro emprego e como que a gente pode evitá-los? É um desafio, né, no mundo do trabalho, mundo corporativo hoje, porque nós sabemos que a boa comunicação, tanto para líderes como para quem está iniciando uma carreira, ela é fundamental. Mas aí vem a experiência, né, que ajuda muito na carreira. Porém, aqueles que estão iniciando pelo programa de estágio ou de aprendizagem, é importante ele ter em mente que nesse momento é um momento de calma, tranquilidade, para que ele possa conseguir esse espaço no mercado de trabalho. Mas o que falta desses jovens hoje, né? É a falta de experiência profissional. Isso preocupa muito o jovem, mas aí vem a dica, né? É normal, calma, respira fundo que vai dar certo, porque todo mundo iniciou uma carreira assim, sem experiência. Aí vem o programa de estágio que dá essa oportunidade de você aprender, errar, reaprender e colocar em prática tudo que você aprende em uma instituição de ensino. Aí vem a dificuldade também de elaborar um currículo. Que experiência eu vou colocar? Porque o empresário quer ver a experiência, né? Mas a gente está falando de estágio. Então, se tratando de estágio, início de carreira, por exemplo, né? Coloque suas experiências acadêmicas, aquilo que você executa dentro da instituição de ensino. Se liderou algum time, algum grupo, fez algum trabalho diferente. Os cursos extracurriculares são fundamentais para poder compor um belo de um currículo e também as experiências pessoais. Como, por exemplo, o trabalho voluntário. A gente sabe que tem muito jovem hoje aí fazendo trabalho voluntário, desenvolvendo programas, desafios aí interessantes. Então, coloca isso no currículo. Um outro desafio muito encontrado pelo jovem é a dificuldade de conciliar o estudo com a prática, né? O mundo do trabalho. Mas vale a pena esse esforço, né? Abre a mente, a dica é abre a mente para que você consiga conciliar, tá? E também o domínio das habilidades específicas, que são os soft skills, as hard skills. E um desafio maior que a gente está enfrentando agora é conflito de gerações no ambiente de trabalho. Então, Jaqueline, é onde a gente precisa, né, dar umas dicas interessantes como esse jovem consegue se inserir no mundo do trabalho. E hoje a gente vê, né, Jaque, que essa questão geracional que você trouxe aqui pra gente é uma questão tão, assim, grande e ampla, né? Porque, assim, as pessoas vêm de uma época, né, que, assim, o trabalho era muito importante. Os jovens hoje acham que a internet talvez seja mais importante. Então, assim, a forma como era visto o trabalho antigamente era um pouco mais séria do que talvez hoje, né? Como que é isso, hein, Jaque? Nossa, mudou muito, né? Hoje, essa geração que está chegando agora, geração Z, agora a gente já está falando de geração alfa também, chega com outro propósito. Eles têm um propósito de qualidade de vida, eles têm um foco em ter prazer no trabalho. E da minha geração para trás, não era bem assim, né? Você precisava ali se esforçar ao máximo para ser bem-sucedido, às vezes abrir mão de outras coisas
da sua vida, outras áreas, inclusive, da sua vida pelo trabalho. E aí chega com essa diferença muito forte de valores entre as gerações. E aí, gente, diferença de valor não tem como, vai dar choque cultural mesmo, né? E aí a gente tem, às vezes, uma equipe, tem geração baby boomer, tem X, tem Y, tem Z, e aí o gestor, coitado, como que ele faz, né? Com aquele tanto de gente, um monte de valores diferentes para conduzir isso. Então, exige muita maturidade, não só do time, mas um jogo de cintura forte também da gestão. E aí é onde surgem os conflitos, né? Que é um assunto até que a gente vai entrar agora. Que assim, como que dá para evitar? Vocês não sabem, gente, mas a Jaqueline aqui, ela dá aula, ministra cursos também, faz palestras. E ela já, até inclusive, já me deu uma aula sobre comunicação inteligente. A gente falou muito sobre comunicação não violenta, né? Então, como que isso pode trazer para dentro do trabalho essa possibilidade de evitar os conflitos e ter ali aquele jogo de cintura para manter o bem-estar dentro do trabalho? Então, a primeira questão que a gente precisa trabalhar é normalizar os conflitos, sabe, Tawane? O conflito, ele é comum, ele vai acontecer, as pessoas são diferentes, ainda bem que as pessoas são diferentes, isso traz uma riqueza muito maior de perfis, de competências. Agora, o que a gente precisa é normalizar isso e saber conduzir. Evitar, claro, né? É bom evitar desgaste, se for ali gratuito, realmente não vale a pena. Mas se for por uma causa, por um resultado ou por uma mudança de paradigma, vale muito a pena. E o conflito, ele pode, inclusive, ser positivo para o time, para a gestão, para a empresa, para a própria pessoa, porque é uma situação desafiadora onde geralmente a gente adquire novos recursos, novas competências, e acontece o desenvolvimento, né? Se a gente for parar para pensar, quais foram os grandes saltos de evolução em termos de desenvolvimento da humanidade? Geralmente após as grandes guerras, né? Então, são cenários extremamente desafiadores que trazem desenvolvimento. Agora, como que a gente vai conduzir esses conflitos? Tanto estando fazendo parte do conflito, porque a gente não é alecrim dourado, né? A gente também entra nos conflitos, isso é natural, mas também quando a gente está de fora do conflito, né? Como que a gente pode facilitar o processo de mediação? Então, aí que vai fazer diferença. Isso. E você lida com muitos jovens, né, Tarciana? Muito jovens. Como que é isso? Isso é muito positivo, porque nós aprendemos muito. Aí eu vou falar da minha experiência, né, que é diferente dessa geração de agora. Então, assim, os desafios são grandes, porque a gente precisa trabalhar, promover essa diversidade, essa inclusão, né? E essa comunicação inclusiva, a gente tem que trabalhar principalmente quem já está na empresa. Porque quem está chegando, para ele é tudo muito novo. E para quem está, o desafio é a adaptação. Então, quando esse jovem que tem uma linguagem diferente, uma expectativa diferente, a gente também precisa trazer ele para essa realidade, né, Jaqueline? Essa realidade de que o mundo corporativo, ele faz parte, sim, das vontades que eu tenho, do emprego que eu quero ter, mas antes de eu chegar lá, eu preciso aprender muita coisa. Eu preciso ir para a base, né, entender como funciona esse mundo corporativo, o que as empresas esperam de mim, qual a minha expectativa com relação àquela atividade que eu vou executar. Então, esses conflitos precisam ser bem trabalhados. Então, precisamos trabalhar bem, principalmente o time, para poder receber. E acaba encorajando também, né, de se posicionar, trazer ali novas ideias também, né, porque, querendo ou não, é uma turma mais jovem, que traz ali uma visão também mais jovem, quem sabe pode até melhorar o ambiente de trabalho. Agora, vamos falar sobre crescimento profissional, Tarciana. Fala pra gente um pouquinho sobre quais habilidades de comunicação elas são essenciais para quem é estagiário e quer sair dessa fase, né, de estagiário para quem sabe aí contratado, quem sabe um líder de uma empresa. Essa questão é muito importante para que o estudante ele entenda que essa comunicação clara e objetiva, ele vai ter que aprender o quê? Por meio de oratória, por meio de leitura, que é um desafio. Porque a internet ela traz muita informação, né? Mas o conteúdo do que eu estou lidando, que valor está me trazendo para que eu consiga inserir no mundo do trabalho? Então, ele precisa ter uma comunicação muito clara, né? Objetiva,
Trabalhar muito bem o tom de voz. Nós percebemos muito que os jovens hoje, eles são um pouco tímidos ao falar, porque parece que o hábito deles é ficar mais na internet. Então, perdeu essa habilidade de comunicação que é necessária no mundo corporativo, né? E demonstrar interesse, sabe? Interesse no que tá sendo falado. Percebe-se muito que está disperso. Aquilo que não tem interesse para ele deixa de lado, e não é assim que funciona, né? Então, é importante, né, que ele não complique muito também a comunicação, sempre ser mais claro e objetivo possível. E você também, Jaque, que trabalha nessa gestão de pessoas, né, de gente também, como que é aquelas pessoas também que são um pouco mais velhas, mas elas ainda querem, né, alcançar ali uma carreira, como um líder, enfim, como um gerente, um diretor, como que é esse processo da comunicação? Qual que é a importância disso? Nossa, gente, assim, a comunicação, ela é um assunto que a gente acaba trazendo uma relevância muito forte para qualquer lugar que você for, né? No contexto familiar, no contexto profissional, no contexto dos relacionamentos. E quando a gente vai construir uma carreira, não é diferente disso. Só que às vezes a gente pensa assim, nossa, a pessoa tem dificuldade de comunicação ou de relacionamento, mas isso é só a pontinha do iceberg. Quando a gente vai olhar mais profundamente, são pessoas, gente, que não foram preparadas para lidar com as próprias emoções, não foram preparadas para lidar com as emoções do outro, não foram preparadas para influenciar pessoas. Onde que tem curso disso hoje? Né? A gente está começando a parar para pensar nisso. E essas são habilidades fundamentais para a liderança. Então, começar o processo de se conhecer, de começar a entender as suas emoções, porque geralmente o que a gente comunica tem a ver com o que a gente está pensando e com o que a gente está sentindo, né? E se eu não sei gerenciar esses pensamentos, se eu não sei organizar as minhas percepções e organizar as minhas emoções, essa comunicação vai sair truncada mesmo. Né? Então, eu convido a fazer esse mergulho mesmo e trazer um pouco mais de maturidade emocional e de maturidade de percepções também, né? Nós falamos de conflito, o conflito geralmente é uma diferença de percepção. Quando um não entende a percepção do outro, geralmente gera um conflito, mas não tem verdade absoluta, então a gente precisa ter essa maturidade para entender isso também. E Jaque, como que trabalha nessa questão de ter maturidade, enfim, mas como que trabalha para ser mais assertivo naquilo que você tá falando? Porque às vezes você, não somente o conflito, mas ali existe algum tema ali que está sendo discutido, aí a pessoa, não é da minha alçada, não me interessa, não vou me intrometer, mas acaba né, atingindo ali as pessoas. Mas como que ela pode se posicionar? Como que existe um curso? Como que é? Tem algumas técnicas, né? Assim, primeiro, falar pouco. A gente tem a crença de que quem comunica bem é quem fala muito. Gente, quem fala muito não vai conseguir estabelecer relacionamento, não vai conseguir estabelecer vínculo, né? Então, dar para o outro a oportunidade de falar e de escutar é fundamental para você ser um bom comunicador e trazer uma comunicação assertiva, né? Ser claro, entender qual que é o seu objetivo. O que eu percebo? Às vezes a pessoa começa num discurso, ela vai dando um monte de volta, e aí você não sabe onde ela vai chegar e nem a própria pessoa sabe onde ela quer chegar com aquela história toda. E aí a pessoa que está ouvindo já se perdeu ali no processo, já não entende mais nada, quem está falando também. Então, ter essa clareza do objetivo da comunicação facilita no processo de ter ela mais clara, mais assertiva, né? E para os jovens lá do IEL, nos estagiários também, né? É muito importante você ter um posicionamento, uma comunicação mais assertiva, para também evitar esse tal de passivo-agressivo, né? Que o povo fala bastante. Isso mesmo. Então, a gente tenta orientar ao máximo as principais habilidades, né, da comunicação, que elas podem ser a assertiva, a impacta e a clara. Porque hoje a gente percebe muito distanciamento nas relações. E no ambiente corporativo do trabalho, ele requer essa relação. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu tenho que aprender a ouvir para poder falar também. Essas habilidades, elas desenvolvem bem um líder, né? Porque o líder que não consegue ouvir, né, que não consegue ter essa clareza,
ele não vai ter um time com bons resultados. Então, desde que eu comece lá como estagiário, aprende a ouvir, aprende a falar, aprende a se comunicar com os pares também. É muito importante. Jaqueline, agora eu quero passar um pouco a bola para você, para a gente falar um pouco sobre comunicação não violenta, que são as dicas aí para se comunicar bem. Você trouxe para a gente essa forma de falar sobre aquilo que está sentindo, né? E eu me lembro bem que lá no seu curso, né, na sua palestra que a gente fez, você falou disso, que a gente precisa falar, demonstrar que não se sentiu bem com aquilo, mas como é que é todo esse processo, né? Que às vezes a gente quer, assim, comunicar um erro, um acontecimento dentro do mercado de trabalho ali e não consegue fazer isso com clareza. Então, qual é o passo a passo? Olha, primeiro passo é prática. Você nunca vai chegar ali numa fluência de uma ferramenta como a comunicação não violenta, que é extremamente complexa, se você não se permitir praticar e errar. Eu estudo comunicação não violenta, não sei nem quantos anos que tem que eu estudo comunicação não violenta. E ainda assim eu me pego, às vezes, sendo um pouco mais agressiva no processo de comunicação. E a gente precisa entender que tá tudo certo. Que eu percebi que eu fui agressiva ali, mas da próxima vez eu vou me policiar, né? Para diminuir um pouco essa dose de agressividade e chegar ali na assertividade. Então, entender todo esse processo é importante, né? E falar sobre as emoções é muito engraçado, né? A gente tem a crença de que não pode falar de emoção no ambiente corporativo. Porque é estranho, é feio, eu vou demonstrar vulnerabilidade. Só que, gente, é assim que a gente conecta com as pessoas, né? E o cérebro, ele vivencia o trabalho como um contexto social. E nesse contexto social, a gente estabelece vínculo, a gente escuta, como a Tarciana falou, né? O processo de ouvir é fundamental para que esse vínculo aconteça e para que o trabalho em equipe venha a crescer e gerar resultado. Então, falar sobre o que a gente está sentindo é importante. Ah, mas eu vou sair falando tudo que eu estou sentindo? Não. Você vai falar aquilo que está mais impactante em você. Primeiro, isso ajuda a gerar empatia no outro. Quando você fala sobre o que você está sentindo, o outro consegue se colocar no seu lugar com mais facilidade. E aí isso faz fluir a comunicação e o relacionamento, né? E segundo, é fator de saúde emocional. Isso blinda a sua saúde emocional, porque você não está engolindo ali aquele tanto de emoção, sentando em cima das emoções, fingindo que elas não estão ali, e uma hora elas vão explodir, elas vão chegar. E quando a gente tenta reprimir, quando a gente não fala dessas emoções, a tendência é que elas saiam na hora mais imprópria possível, diante de um estímulo muito pequenininho, e aí é muito mais difícil de você gerenciar uma situação dessa depois, né? Então falem, gente, sobre as emoções de vocês. Eu me lembro, as pessoas mais antigas têm muito disso, né? De tipo, você não trazer os problemas de casa para o trabalho, mas, gente, tem momento que não dá. Nós somos as mesmas pessoas. Exato. Separar isso é uma dificuldade, sim, acho que creio para todos, porque não somos pessoas diferentes, né? Então, assim, o temperamento, aquele que eu tenho no trabalho é o que eu tenho em casa. Né? Então, a gente aceitar, ouvir feedback dessa comunicação, porque às vezes nós não percebemos que estamos sendo mais incisivos, né? Ou estamos recuando em algumas situações, e o feedback ele serve para isso. Né? Então, a liderança, ela precisa ter essa liberdade, né? E o liderado também precisa ter uma relação muito próxima para que ele possa ouvir, né, esse feedback e mudar, fazer uma autoanálise, onde que eu preciso melhorar, onde que eu preciso avançar, e reconhecendo essas necessidades. Tem até uma série, né, Ruptura, que saiu a 2ª temporada agora, que é excelente, inclusive eu super indico, que fala justamente dessa separação. É uma ficção, né? Que as pessoas, elas chegam no trabalho, a memória pessoal dela é deletada. E aí ela não lembra de nada da história pessoal, ela vira aquela pessoa ali do trabalho. E quando ela volta para a vida pessoal, ela também esquece tudo que aconteceu no trabalho. E aí vai mostrando a dinâmica e quanto isso é impossível, gente. Isso é utópico, né? Nós somos pessoas únicas, inteiras. E quando a gente faz esse movimento de tentar ir uma pessoa para o trabalho, outra pessoa para casa, não, uma coisa, outra coisa, outra, a gente coloca máscara, tira máscara, coloca máscara, tira máscara o tempo inteiro. Imagina o desgaste de energia
emocional de uma pessoa que precisa ficar ali se controlando o tempo todo para ser uma pessoa diferente no trabalho, isso vai prejudicar esse investimento de energia para esse lugar, vai prejudicar o investimento de energia ali na performance, no resultado. Não tem como, a gente tira energia de um lugar para colocar no outro, né? Sem falar que não é um processo muito saudável. Saúde mental, né? Exatamente. Nesse momento tem que ficar atento para esse andar, esse caminhar, tem que ficar de olho. Tarciana, e assim, falando ainda sobre o primeiro trabalho, né, do Instituto Evvaldo Lodge e do IEL, né, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, eles são ainda, vamos dizer assim, são adolescentes, né, a maioria, que ainda estão aprendendo a lidar com as emoções. Então, como que o IEL, ele pode, assim, ter aquele jogo de cintura também, né? Para tentar ajudar ali o jovem que está começando e instruí-los, né? Que no mercado de trabalho, apesar de ser um pouco mais sério, de ser sério, na verdade, né? Ainda existe aquelas pessoas que vão te ajudar ali no início. Porque, como a gente falou, são imaturos de sentimentos, são imaturos emocionalmente falando e às vezes não conseguem resolver o problema. Isso mesmo. Então, o IEL ele vem apoiar esses estudantes jovens por meio de palestras, dicas, né? Nas instituições de ensino, nós participamos levando conhecimento para que especialistas, né, para que possam tratar esse assunto e para que o estudante absorva isso de uma forma muito eficaz. Porque quando ele chega no ambiente de trabalho, existe sim uma expectativa de quem vai recebê-lo, né? Então, ele precisa se preparar para esse momento. Por mais que ele seja, às vezes, formal, e o estudante não está preparado para esses momentos formais, é um mundo diferente e de aprendizado. Então, a minha dica tenha calma, porque essa leveza faz com que você absorva as informações, principalmente nos primeiros dias, de uma forma mais eficiente. Então, todo estudante precisa acompanhar, entender como funciona a legislação, suas obrigações ali internamente, não deixar de se comunicar com seu superior imediato, aquelas atividades que ele não entendeu, porque isso faz parte do aprendizado, né? Então, esse posicionamento é fundamental. Estamos chegando aqui ao final, né, do nosso episódio de hoje. Eu quero deixar aberto para vocês darem dicas, enfim, fazer um encerramento aí do nosso episódio de hoje, que falou muito sobre comunicação inteligente no mercado de trabalho. Extremamente interessante esse tema, né? Exato. Eu falei da importância da gente verbalizar as nossas emoções, né? Mas eu acho importante fazer uma ressalva, porque tem uma etapa antes dessa, que é a gente tomar consciência das emoções. O que eu percebo? As pessoas, elas têm uma dificuldade extrema de nomear as emoções, de saber o que elas estão sentindo, por que acontece aquele sentimento. Então, façam esse mergulho, tomem consciência das emoções de vocês, né? Assim vocês vão conseguir verbalizar com mais facilidade, com mais clareza. Tem até uma ferramenta que ajuda nisso, que se chama o Atlas das Emoções, que justamente ajuda a gente a entender e trazer esse processo aí de nomear as emoções para que a gente possa verbalizar e ter uma comunicação não violenta. A minha dica procure estudar, procure ler, procure cursos. Nós temos muitos cursos aí à disposição para todos, cursos aleatórios, gratuitos na internet, que vão te ajudar a lidar com questões técnicas e comportamentais. São muitas dicas, tem muito podcast legal, com orientações com especialistas muito importantes. E assim, para o jovem de hoje, faz as coisas sem muito julgamento, mas sim com aprendizado, porque o julgamento nos faz, não ajuda a gente a avançar, nos faz sofrer. Perfeito. Então, identificar esses sentimentos que não te ajudam a alavancar no mercado de trabalho. Que sentimentos estão me impedindo de aprender? Que sentimentos estão me impedindo de avançar no mundo? Porque todos nós precisamos, né, de alguma atividade, seja ela qual for, mas a gente precisa. A gente precisa se sustentar, a gente precisa ir para o mundo do mercado. Então, fica atento a esses detalhes, cuide da sua saúde mental, procure aquilo que te satisfaz, mas dentro da realidade que é ofertada. É isso aí, muito obrigada, Tarciana Nascimento, gerente de Gente e Talentos do IEL. Obrigada pelos tantos conhecimentos que você nos trouxe aqui hoje. Eu que agradeço, o IEL agradece esse momento e desejo sucesso.
Já aqui, muito obrigada novamente, né? Porque, nossa, Imagina. fantástica, né? Ela sempre traz, assim, uns ensinamentos, assim, que você toca lá, assim, no fundo, você fala, opa, nunca pensei nesse negócio. Consultora em gestão de pessoas, muitíssimo obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade, precisando a gente tá aí. E onde que as pessoas encontram vocês? Vamos lá. Tarciana, fala pra gente o Instagram do IEL, é IEL Goiás? IEL Goiás, e pode acessar o nosso site ielgo.com.br/estágio. Lá você vai ter todas as oportunidades que tem, dicas interessantes. E assim, gente, tem muita oportunidade, tá? Tem muita vaga de estágio. Hoje o IEL está com mais de 1.200 vagas disponíveis. Então, é hora de aprender para que você possa trilhar sua carreira profissional e ser um grande líder no futuro. Vocês podem entrar no meu Instagram, não é muito fácil não, gente, mas eu vou falar mesmo assim, né? Porque é Jaqueline, Jakellyne Rasmussen, com M de Maria no final, escreve do mesmo jeito que fala. E lá eu dou muitas dicas, muitas orientações, principalmente sobre esse mundo corporativo, né? Sobre comportamento, sobre soft skills. E é um Instagram inteiro, vocês vão ver lá coisas tanto profissionais quanto pessoais, que é algo que eu acredito. É isso, então. Chegou ao fim aqui mais um episódio do Indústria Tá On, esse podcast que fala tudo sobre o mundo do trabalho. Muito obrigada a você pela companhia aqui. Pode procurar lá nas redes sociais também, @Sistema FIEG Oficial. Nós estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify, YouTube. Sistema FIEG, pode procurar que a gente está lá. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse episódio, sugestões para os próximos episódios também. E é isso, muito obrigada. Até mais.